Paz. A malta tem que ir para casa. É isso mesmo. É isso mesmo. Sharp vai começar? Em homenagem a Deus dos pais. Promessa do Rodrigo. Faz pet. Fiz uma promessa. Boa noite, Boa noite, Jardim, tudo bem? Boa noite, Léo. Parabéns pela grande vitória, grande resultado e grande atuação. Eu queria que você explicasse, porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa muito criticada nessa atual gestão é esse trabalho de contratações e vendas de jogadores que talvez não sejam mais tão utilizados assim. E, por outro lado, é o seu trabalho, né? Que o seu trabalho, muita gente está dizendo, não, que o Jardim não tem o DNA do Flamengo, o Jardim não identificou com o grupo está insatisfeito com a metodologia, não está entendendo o que o Jardim pede. Enfim, são duas coisas diferentes. Mas, de fato, o maior problema do Flamengo não é jogar mal, né? O maior problema do Flamengo, de fato, sempre foi, com você, até com você mesmo, não saber aproveitar as finalizações, não ser tão enfático, tão contundente assim nas finalizações. E hoje foi mais uma vez isso. Poderia ter terminado o primeiro tempo 3-0, pelo menos, né? Bem, vou tentar responder a essas várias perguntas. De hoje. Primeira situação, em relação ao mercado, às vendas, às compras, essas coisas todas, o clube, pronto, tem-me convidado para algumas reuniões e tenho participado desde que cheguei cá, mas não é a minha função tornar público nem as contratações, nem a estratégia do clube. Isso há pessoas responsáveis dentro do clube para vir cá falar com vocês qual é a estratégia do clube e quais são as contratações. Ok? Em relação a essa questão. Em relação à segunda questão, é assim, o que nós fizemos hoje, já fizemos em alguns momentos, deixamos de o fazer agora no interregno da Copa do Mundo, porque, como já vos disse, o grupo não estava todo junto, a gente andava com os jogadores já há algum tempo sem treinar juntos. Tivemos 10 dias, aproveitamos e verificamos ainda hoje que depois de 45 minutos de pressão havia jogadores já em dificuldades para a segunda parte, refrescamos a equipe e conseguimos outra vez manter a intensidade, que para mim é importante no jogo, que eu acredito que é um jogo mais de intensidade, que é um jogo mais agressivo, em que o bloco funciona num só. Em relação às outras coisas, acredito que é normal quando os resultados não vêm. Por exemplo, eu vou-vos dizer uma coisa muito simples, vocês sabem. Aquelas pessoas que me criticam, eu quando cheguei aqui em fevereiro e fiz uma análise das críticas que tinha o Filipe Luís, eram os mesmos que rasgavam um treinador que foi campeão, não a Liga dos Campeões, mas é Libertadores, Taça, no ano anterior, Supercopa, não sei o quê, e eram os mesmos. As fotografias dos recortes eram os mesmos, como aquelas fotografias que a gente prega lá, não é? Por isso o futebol é isto, meus amigos. Não ganha, tem que estar sujeito a crítica, e ainda mais no Flamengo, não é? Se a história é assim o diz. Por isso, quem está nesta posição, se não está à espera de críticas, é melhor mudar de trabalho e de profissão. Jornalista, eu acho que não é tão criticado assim. Jornalista dá aquela opiniãozinha e às vezes vai para a esquerda e uma semana depois não tem problema nenhum de dizer que é para a direita e está tudo certo. Ok, malta? Alguns. Você sabe que alguns são assim. Aquelas fotos de quem critica estava lá dele assim. Nessa aí eu tenho lá. Vamos lá, Rodrigão. Jardim, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Gol. Essa vitória foi muito importante para o Flamengo seguir ali na briga pelo Campeonato Brasileiro, mas quarta-feira é um daqueles jogos que a torcida espera bastante, aqueles jogos que determinam até, de certa forma, o futuro da temporada, né? E você conhece muito bem o outro lado, você já esteve lá. Cruzeiro e Flamengo são os clubes que mais levaram torcedores até então nos estádios na Copa Libertadores, os clubes brasileiros que mais levaram. Qual o ambiente que você espera encontrar nesse primeiro jogo no Mineirão? E quanto isso pode fazer também a diferença aqui no Maracanã na volta, já que são clubes de massa que levam muitos torcedores aos estádios, principalmente competições como essa? Com certeza que o próximo jogo será um jogo entre duas equipas que têm uma massa associativa muito grande. Com certeza que estou à espera que o Mineirão esteja lotado, mas nós temos que saber jogar o nosso jogo dentro de campo, que isso é o importante.
Sabemos que é uma competição muito importante para o clube. O clube já ganhou 4 na sua história, acho que foi? Sim. 4 na sua história. Quantos anos de história? 130 e tal anos. Não é uma prova fácil de ganhar, mas é uma prova que a gente parte sempre todos os anos com ambição. O Flamengo parte, fizemos uma primeira metade da prova de qualificação que é das melhores da história e queremos dar sequência. A ambição durante todos estes anos é sempre igual em todas as provas que o Flamengo participa. Jardim, Vitor Nicolau da Flamengo TV, parabéns pela vitória. Ao longo desses últimos dias você pôde treinar a equipe com o elenco completo. E no jogo contra o Internacional, 4 jogadores que não estiveram com você durante a intertemporada começaram o jogo. E ali foi um jogo que, na minha interpretação, talvez o time tenha forçado bastante o jogo entre linhas e faltado coordenações para os meias atacarem a profundidade. E isso a gente observou bastante hoje, o Flamengo conseguindo liberar espaços, tanto no entrelinhas quanto anterior ao bloco do Vitória, até finalizando de fora, graças a alguns espaços que eram atacados. Você acredita isso, a essa parada? E se você pudesse voltar no tempo, eu sei que é impossível, mas se você pudesse voltar, você esperaria para usar de titular esses jogadores que serviram à seleção, por talvez terem ficado destreinados do teu modelo, por estar treinando com outros técnicos durante a Copa, que foi muito longa a pausa? Eu já vos disse isso e quem tem a noção do que é o treino desportivo, quem não tem, diz qualquer coisa, mas quem tem a noção do treino desportivo percebe que tivemos 2 meses sem estarmos todos a treinar juntos, mas ao mesmo tempo temos que começar a colocar os jogadores, não é? Ninguém só com treinos vai ganhar forma. Hoje o Arrascaeta conseguiu fazer 60 minutos muito bons de intensidade porque tive que o lançar numa fase menos bem e agora numa fase melhor. Outros jogadores, o Léo está melhor porque foi lançado anteriormente. Todos estes jogadores que vieram da Copa do Mundo ou tiveram lesionados vão ter um percurso, mas têm que jogar. Hoje tive a oportunidade de meter o Paquetá um pouco. O Paquetá que não está no seu melhor ainda, com certeza, que ele teve lesionado, e ainda, mas tem que ser lançados. E por isso é que eu estou a dizer, não é fácil trabalhar num clube que durante 2 meses não está com o seu elenco. Uns estão lesionados, outros estão de férias, outros estão para a seleção, e a gente com certeza que nestes 10 dias trabalhamos mais juntos do que trabalhamos nos últimos 2 meses. Mas trabalhamos sempre. Mas pá, com certeza, mas os fãs não querem saber nada disto. O que me preocupa, às vezes, não é os fãs, porque os fãs não percebem do fenómeno desportivo. O que me preocupa é aqueles que percebem do fenómeno desportivo e acham que é tudo igual. Acham que se treinarem está tudo certo, mas também se não treinarem, também está tudo certo igual. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui no meio. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, você chega agora para o jogo mais importante da temporada, né? Com a torcida gritando que quarta-feira é guerra, e dentro de campo o time hoje mandou um recado para a torcida, né? O time hoje jogou de uma forma bem diferente das últimas partidas, o time pressionou bastante a equipe do Vitória, atacando sempre. Então, eu queria que você agora, né, como na figura do técnico, mandasse o seu recado para a torcida, depois do recado que o time deu em campo, do porquê que a torcida rubro-negra pode confiar na sua equipe nesse jogo tão importante agora contra o Cruzeiro, quarta-feira. Obrigado. Eu não tenho que mandar recado para a torcida, porque a torcida tem sempre razão. No futebol, a torcida tem sempre razão, que eles é que são os apaixonados e com certeza eles vão apoiar nos momentos, noutros vão xingar. Epá, as torcidas e portugueses têm sempre razão. Nós, é que aquelas pessoas que têm responsabilidades, é que temos de tomar as melhores atitudes. Com certeza que o jogo de hoje foi diferente dos últimos 3 jogos que fizemos, porque, como eu já vos disse, o elenco não estava tudo a trabalhar e tínhamos que ir pôr a conta-gotas. Vai entrar isto um pouco para ganhar ritmo, vai entrar aquele ritmo, porque se não pusermos os jogadores a ganhar ritmos, chegamos ao Natal e eles ainda não têm ritmo, não é? A gente precisa de colocá-los em jogo. Já na fase do doer, mas temos que ir os colocando para que a equipa consiga coordenar todas as atividades dentro do campo.
como hoje aconteceu. A gente fez uma pressão, mas é uma pressão coordenada. Não era um a pressionar e duas a descansar, era toda a gente a pressionar, e quando tinha que o bloco estar baixo, estávamos todos baixos e estávamos coordenados. E foi isso que principalmente trabalhamos, essa coordenação da equipa durante estes 10 dias. O importante é dizer à torcida, eu já disse isto uma vez, eu como treinador, os meus jogadores trabalham. Eu não vejo o treino de outra forma, se eles não tiverem atitude de trabalho, e eu dou o meu melhor. Com certeza que não me vem em nenhum lado social, porque o meu trabalho, casa, e eu dou o meu melhor. Às vezes o meu melhor não é suficiente, às vezes acontece isso, mas o meu melhor é o que eu dou. Mister, aqui, sua esquerda, Roque, coluna do Fla. Quarta-feira tem o jogo mais importante do Flamengo na temporada até o momento. E eu queria que você explicasse ao torcedor, na tua visão, o quanto que impacta, né, de fato, no teu plano de jogo, não ter conseguido ter os reforços que você tanto pediu durante a intertemporada também. O Flamengo tentou o Thiago Almada, não conseguiu. E por que eu estou te perguntando isso, mister? Para deixar claro ao torcedor o quão qualificado é esse elenco do Flamengo para poder encarar esse Cruzeiro. E você falou sobre a importância dos 10 dias de treinamento. Eu queria que você explicasse ao torcedor quanto foi importante também isso aí, para mostrar a confiança do torcedor nesse elenco que tem hoje, mesmo não tendo Thiago Almada e Luiz Henrique. Já em relação ao mercado, já vos falei que existem pessoas com responsabilidade dentro. E não vou falar porquê. Porquê que eu não vou falar? Porque simples, porque se eu der uma opinião, ou como fiz no passado, uma opinião sobre o mercado, ou sobre necessidades, ou sobre outra situação, amanhã vai ser, o Jardim está contra o Boto está contra o BAP, então uma guerra, não sei o quê, e não. O que acontece é, neste momento, o que nós temos é o nosso elenco. Isso desde que eu entrei aqui, eu estive agarrado ao elenco que tenho e tento desenvolver as ideias com o elenco que tenho. Ponto final. Não tem outra situação a se expor. Se vocês me derem, mas o adversário já foi buscar 4 ou 5 gajos agora no mercado. Isso é o problema do adversário. A nossa situação é estes que temos para defrontar o Cruzeiro 2 vezes. E é com estes que nós acreditamos que podemos qualificar a equipa, que é o objetivo. Mister Isaac Andrade, do Flavoz. Hoje, domingo perfeito. Dia dos Pais, torcedor feliz. Tive a oportunidade de entrevistar vários torcedores agora no final, muito felizes, muito satisfeitos com a vitória. Houve um tropeço do Palmeiras, o que está disputando diretamente com o Flamengo, avançou. E domingo muito bom. Mas, dentro da sua visão, você falou muito das questões aqui que envolvem a situação do Flamengo em si, a torcida, né, as contratações, mas hoje esse time que entrou em campo, ele te agradou da maneira como você treinou e esperava, ou precisa de mais alguns ajustes? E me permita perguntar se, com esses ajustes ou não, como é que esse time pode reagir e continuar reagindo dentro do Campeonato Brasileiro? Com certeza que este time, quando desenvolve dentro de campo aquela ideia de jogo que nós temos, que desenvolvemos numa primeira fase em que eu estive cá muitas vezes, e não estávamos a desenvolver agora nesta última fase, mas sabíamos o porquê, já referimos isso, e hoje a equipa mostrou que pode fazer aquilo que eu pretendo para a equipa, que é, pode pressionar alto, pode ser uma equipa em bloco, pode não deixar o adversário jogar e depois com bola pode o agredir várias vezes. Temos 20 finalizações hoje. E com certeza que o colega ali dizia, bem, se nós em termos de eficácia fôssemos uma equipa um pedacinho mais eficaz, com certeza que hoje em dia tínhamos mais 20 ou 30 golos, porque nós somos uma equipa que construímos muito e vocês sabem que vocês analisam números, se a eficácia fosse maior, hoje em dia, em vez de estarmos a falar talvez de 40 golos, estávamos a falar de 60 golos. Aqui, Jardim. Boa noite, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Eu queria saber de você o seguinte, você trabalhou o ano passado no Cruzeiro, né? O adversário, você fez o segundo jogo comandando o Flamengo, só que foi um jogo aqui no Maracanã, o Cruzeiro tinha outro treinador. Hoje o Cruzeiro, que era o último colocado no Campeonato Brasileiro, já está em quinto. Tem um trabalho do seu compatriota, né, que é o Arthur Jorge, que sabe muito bem também o que é
vencer Libertadores da América, e tem alguns jogadores muito especiais. Esses jogadores você comandou no ano passado. Por exemplo, o Caio Jorge, que é o grande artilheiro do time, e o Matheus, o camisa 10 da equipe. Eu queria saber, para esse confronto direto, que é um confronto diferente, e para esse jogo lá em Belo Horizonte, você sabe muito bem o que é jogar contra o Cruzeiro lá. E esses dois jogadores, eles vão merecer um olhar especial. Você não precisa dizer o que você vai fazer em relação ao Flamengo sobre esses dois jogadores, mas esses dois jogadores em especial, o Caio e o Matheus Pereira, eles vão ter um olhar especial dos seus comandados? Bem, em relação ao Cruzeiro, vou-vos dizer, porque vocês conhecem bem, o Cruzeiro tem um dos 3 melhores elencos do Brasileirão. Já o tinha o ano passado, não é? E este ano acabou por perder poucos jogadores, acabou por perder o Kaique e foi buscar 5 ou 6 jogadores para reforçar o plantel. Por isso, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os melhores elencos do campeonato. Em relação ao jogo propriamente dito, será um jogo em que esses dois jogadores têm uma importância muito grande no movimento da equipa, mas não pode deixar de fora o resto dos jogadores, não é? Porque, como eu já disse, o elenco, se é um dos 3 maiores elencos do futebol brasileiro, temos que pensar que o seu coletivo também é um coletivo forte. E é para aí que vamos preparar o jogo, tendo sempre a atenção aos jogadores determinantes, mas ter uma percepção que o jogo coletivo do adversário também é bom. Temos que fazer um jogo nosso também do nosso lado, em que as nossas individualidades, contar com as nossas individualidades, mas também fazer um jogo coletivo bom, porque hoje em dia o futebol não se ganha só com as individualidades, ganha-se com um jogo coletivo forte. Jardim, aqui. Primeiro, parabéns pela vitória, né? A torcida dos papais rubro-negros estão felizes no dia de hoje. Eu queria que você falasse em especial sobre o jogador Ayrton Lucas. Eu acho que o grande reforço que nós recebemos hoje foi o Ayrton Lucas, que foi muito bem. A torcida vinha criticando, o próprio jogador também reconheceu e vinha mal. Eu queria que você falasse um pouco do jogo de hoje do Ayrton Lucas. Eu falo com o Ayrton Lucas que ele tem umas condições formidáveis e eu treinei alguns dos laterais melhores do mundo e ele tem umas condições formidáveis. O Ayrton Lucas fez um grande jogo. Eu à frente do grupo, quando fechamos o grupo, que a gente fecha todos os jogos, não é? O grupo unido dentro do vestiário, eu dei parabéns ao Lucas, disse parabéns que os fizeste um grande jogo. E ele tem potencialidades para fazer um futebol de alto nível. Ele é rápido, ele é bom tecnicamente, tem um bom jogo aéreo, ele tem tudo, os condimentos para fazer. Às vezes corre menos bem, e é isto que eu queria ver mais vezes. Eu queria ver mais vezes este no Flamengo, porque este jogador realmente pode nos ajudar muito para aquilo que são os nossos objetivos. Boa noite, Jardim. Bruno Castanha, Arena Fly, Zona Rubro-Negra. Você falou muito bem hoje do jogo de muita intensidade do Flamengo, com bola, sem bola, ganhando todas as segunda bola, né? E também muita movimentação em troca de passe acelerado, vamos botar assim, né? Balançando a defesa adversária. A pergunta é exatamente nos outros jogos em que você, né, reclamou, que no intervalo chegou no vestiário reclamando que o time estava lento na construção por conta disso. Por que acontece isso assim, em alguns jogos? Por que o Flamengo não consegue ter esse nível de atuação, né, que teve hoje, na sua, né, avaliação, que até você mesmo no intervalo vai cobrar esses jogadores? Obrigado. A questão, já vos disse que a questão de intensidade e de dinâmicas, com bola e sem bola, são coisas que temos que trabalhá-las. Com certeza que havia jogadores que estavam destranhados, alguns ainda não estão no seu melhor nível e que vão melhorar durante este mês de agosto e possivelmente em setembro vão estar melhor ainda, porque vêm de realidades diferentes. Por exemplo, você viu também a Copa do Mundo. Houve jogadores aqui que nem jogaram. Andavam a treinar, os rondos, andavam a treinar ali a brincar e tiveram 2 meses. Não é fácil esses jogadores entrarem
agora vais começar a pressionar e estas as dinâmicas. Não, é preciso treiná-los. Mas eu acho que é muito engraçado porque há muita gente que não acredita no treino, não é? Não acredita no treino. Mas eu só tenho que acreditar no treino. Eu venho de uns campeonatos e principalmente na Europa, na Ásia. O que é que acontece? Há tempo para treinar. Eu às vezes faço uma crítica aqui ao Brasil que é assim, às vezes não damos tempo para treinar. Por exemplo, eu às vezes olho para a formação, a nossa formação não treina, nem a nossa, nem a do Cruzeiro, não treinam. De 3 em 3 dias jogam, de 4 em 4 dias. É a mesma coisa do que ir à faculdade e fazer exames de 4 em 4 dias e não ir às aulas. É igual. Mas a malta acredita que é assim. Eu siga para a frente, que eu não sou ninguém para estar a falar, mas eu sou contra isso. Eu acredito no treino. Eu acredito no processo. Eu acredito no processo. E não acredito que os jornalistas nascem entre as pedras, não é? Eu acho que o jornalista tem que se formar via académica, não académica, isso não interessa. Mas tem que ter um percurso. E eu acredito no futebol assim também. Jardim, Raíza Simplício aqui da Placar, tudo bem? Tudo bem, Você Raíza. falando sobre essa questão de acreditar no treino, da metodologia, nos últimos dias algumas notícias saíram sobre algumas discordâncias dos jogadores em relação ao teu modelo de jogo, que conversaram com você sobre isso. Eu queria saber se de fato isso aconteceu, se houve essa conversa com os atletas, enfim, porque você é um treinador que a gente sabe que o teu modelo de jogo ele é um modelo bem desenhado, né? Mas você também está tentando se adaptar aos jogadores das características que o elenco do Flamengo tem, né? Eu tenho a felicidade de já o conhecer há muitos anos e você conhece-me também bem já há muitos anos. Vocês acreditam que com um elenco de 25 jogadores toda a gente está satisfeita? Nem toda a gente está satisfeita. Se isso é o futebol, mas é aqui no Flamengo, é no Manchester United, é no Barcelona, nem toda a gente está satisfeita. Há uns que gostam de jogar mais de uma maneira, outros gostam de jogar de outra maneira, e o futebol é assim. Mas hoje, com a atitude da equipa, com a prestação que a equipa teve, eu não vi ninguém que não jogasse dentro daquilo que a gente pretende jogar. Toda a gente tentou dar o seu melhor. Mas no futebol, esqueçam, não pode estar toda a gente satisfeita. Eu às vezes brinco, estão 11, mais 4 ou 5 que estão ali ao meio da linha, e os outros estão fora da linha. Mas isto é o futebol, é no Flamengo, às vezes fazemos histórias, não está desagradado, claro, com certeza, eu também se fosse jogador e se não jogasse, estava desagradado. E dizia logo, muda de treinador que quer jogar. Mas é engraçado, muda-se de treinador e os que jogam são quase sempre os mesmos. Obrigado, malta, e tudo, um abraço para vocês. Sério, bem, que isso, cara? 5 minutos. Última vez, hein?